Eu quero compartilhar com vocês nesta noite este tema: o Senhor Deus é o meu pastor. Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 23. Abram suas Bíblias neste salmo maravilhoso de Davi. Nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluia. Amém. O Salmo 23 é o poema mais conhecido e mais amado em toda a história. Porém, ele tem muito mais a oferecer. Ele é muito mais do que uma literatura poética, judaica. O Salmo 23 é a experiência de um homem que conhece Deus como seu pastor. Deixe-me ilustrar o que eu estou dizendo. Num dos livros do pastor Robert Morgan, que não é o cineasta ou o produtor de filmes, é um pastor Robert Morgan também. Ele conta uma experiência que aconteceu em Londres. Ele diz que num encontro social, um ator se levantou no meio de todos os convidados e ele começou a recitar o Salmo 23, com toda a eloquência de sua voz, com todo o seu treino, com toda a sua capacidade artística. E as pessoas olharam para ele e ficaram paralisadas. Mas de repente, um velho ministro, um velho pastor,
aposentado dos púlpitos, mas não do ministério, não do serviço a Deus. Espontaneamente se levantou e começou a recitar o Salmo 23. Só que enquanto ele falava, os olhos das pessoas começaram a chorar, derramar lágrimas. Um recitou e o outro também recitou. Depois de alguns minutos, o ator foi até o velho pastor e disse: sabe qual é a diferença entre nós? É que eu conheço a poesia do Salmo, mas você conhece o pastor do Salmo. E a minha esperança nesta noite é que você também possa conhecer o pastor deste Salmo. Porque logo no versículo 1 nós temos a proposta. A verdade do coração para o coração daquele homem, e que pode ser uma verdade para o nosso coração nesta noite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim como Davi acreditava nisto, o Espírito de Deus espera que você também acredite nisto. Então, eu vou tratar de 2 pontos. O Senhor é o meu pastor. E em segundo lugar, eu tenho tudo o que necessito. Então, o primeiro ponto está no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês 2 coisas. O que nós somos em relação a Deus, o nosso pastor. E em segundo lugar, o Senhor como pastor em relação às suas ovelhas. No versículo 1, Davi mostra o principal. O Senhor é o meu pastor. Dos versículos 2 ao 6, ele descreve como Deus é pastor. E ele descreve o que ele é para Deus. Em relação a Deus, o seu pastor. Então nós vamos nos atentar a esse primeiro. O que nós somos em relação a Deus, o nosso pastor? O que Davi expõe não é uma imagem agradável, porque ele nos compara a ovelhas. Ovelhas são animais bonitos, cheios de lã. Quando você passa numa campina e você vê aquele rebanho de ovelhas, você vê como se fossem flocos. Mas as ovelhas são um tanto confusas, muito confusas. São animais indefesos, impotentes. E por isso, todo rebanho de ovelha precisa de pastor.
Deixe-me dar um exemplo. Os cães vivem em grupos, matilhas. Caçam a sua comida e podem até encontrar o caminho de volta para casa quando se perdem. Na Austrália, por exemplo, alguém deixou alguns cães soltos e eles hoje são animais selvagens. Eles caçam ovelhas, caçam animais selvagens. E se o ser humano se deparar com alguns deles na praia, corre o risco de ser atacado. Me falhou o nome agora. Termina em ingo. Como fala? Não é dingo. É dingo? Alguém se lembra? Hã? Acho que é dingo. Enfim. Eles subsistem. E os gatos? Alguém tem gato em casa aqui? Levanta a mão. Gato pode subir em árvores. Pode. Para perseguir suas presas. Até mesmo no alto das árvores. Se você está num terreno africano e um daqueles leopardos vem atrás de você, você vai subir na árvore. Ele falou: oba, acabou a corrida. Até os tigres com aquele peso enorme sobem em alguns galhos e dormem. Eles atacam, comem por conta própria. Os cavalos são animais maravilhosos na natureza. São considerados animais nobres, bonitos. E quando eles estão naquelas invernadas, quando eles começam a galopar, o barulho é como de trovão. Mas eles sabem ir à busca do seu alimento. O boi também vai. A águia, a formiga, a pulga, o Aedes aegypti. Até o Aedes aegypti sabe pegar muito bem a sua comida. As florestas estão cheias de animais que fazem bem à natureza e que não precisam ser cuidados pelo homem para sobreviver. Se a nossa existência acabasse amanhã, os animais aprenderiam a se defender, mas a ovelha não. Porque a ovelha é um animal patético. Sem a presença do pastor, não é nada. Nunca ninguém ouviu que um rebanho de ovelha migrou do norte para o sul, do sul para o norte, do leste para o oeste, do oeste para o leste. Porque isso é impossível. As ovelhas não sabem se reunir, não têm senso de direção, não sabem cavar buracos, não sabem escolher sequer o próprio alimento, e não possuem maneiras de se defender. As ovelhas não conseguem fugir facilmente,
Porque vivem em rebanho, em grande número. Elas se atrapalham. E são confusas. As ovelhas se perdem na própria pastagem. Elas vão andando, uma vai comendo, vai indo. Não consegue voltar dali. A sua lã pode mantê-las quentes no inverno. Mas quando chega o verão, precisam ser cortadas. E mesmo quando a sua lã a protege do frio do inverno, elas podem se enroscar em espinheiros, porque não sabe para onde vai. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. E além do mais, quando chega no verão, a sua lã precisa ser cortada. Porque no verão, os parasitas vêm e começam a atacar, fazer ferida no seu couro. E o pastor precisa depois passar bálsamo, azeite, curativo. Porque ela se torna vulnerável a certos insetos nesse período. Outro detalhe é que a ovelha, diferente de outros animais que quando são atacadas fazem um barulhão, tenta atacar um cavalo e você vai ver o coice que ele te dá. Até o boi que ele vem para cima de você, ele dá aquela fungada e vem mesmo. Uma vez um primo meu cismou de atravessar um pasto que a vaca estava com o novilho dela, bezerrinho dela. Eu falei, não atravessa, né? Do jeito que ele passou cuidadosa e delicadamente sobre o arame farpado, na volta, nem ele nem a vaca viram a cerca. E como é que eu vou ajudar um trem daquele? Com um animal fortíssimo. Uma que o animal me via sempre passar, ele me conhece. Mas mesmo assim precisa ter respeito. Agora vai um estranho entrando ali na área e a vaca... Quem foi para o brejo foi ele, não foi a vaca. Então... a ovelha fica em silêncio. Quando é atacada, ela fica assim, vão me matar. Como nós nos parecemos às ovelhas em vários aspectos. E é o que Davi diz. Então Davi não está elogiando o ser humano, pelo contrário. Davi está exaltando Deus e depreciando o ser humano, mostrando que o ser humano, se não for conduzido por Deus, ele não vai a lugar nenhum. Então, chegamos aí, o Senhor como pastor em relação às suas ovelhas. Isso é mais simples, mas há algo que me surpreende. A minha surpresa aqui nesse texto não é que Deus pode ser o nosso pastor. A minha surpresa é que Deus deseja ser o nosso pastor. Ele quer ser. Ele tem o poder para ser? Tem. Ele pode determinar de eu agora sou. Ele tem.
Ele pode nos esmagar se quiser. Como pastor, ele pode quebrar as nossas pernas para deixarmos de sermos desobedientes. Como pastor, ele pode nos trancafiar em um aprisco qualquer, em um celeiro qualquer. Como nos dizíamos na roça, em um mangueiro qualquer. Mas ele não faz isso. Ele não exerce a sua autoridade com brutalidade. Deus deseja ser o seu pastor. Ele quer ensinar você. E ele declara que se fique sabendo que ele dizendo, que eu como pastor trabalho para abençoar a vida daqueles que verdadeiramente me amam. Então vimos que nós como ovelhas somos frágeis. E que Deus como pastor é poderoso, mas Ele não se intromete em nossa vida com brutalidade. Ele tem o desejo de ser aceito. E nós temos que demonstrar esse desejo de aceitá-lo em nossa vida. Porque nós, como ovelhas, na maior parte do tempo, somos dependentes da capacidade de um verdadeiro pastor. Para que nós possamos sobreviver. Se uma ovelha não consegue sobreviver sem um pastor capacitado, imagine nós. No meio dos nossos dramas, dos nossos sofrimentos, das nossas amarguras, das nossas perdas, das nossas tristezas, angústias, aflições, ansiedades. Que rumo tomaríamos se não tivéssemos um grande pastor? Uma família que perde o filho, uma senhora que perde sua família, ou um homem que perde a sua casa. Tragédias. O que essas pessoas fariam? Ou o que fazem quando não tem um pastor capacitado? Se perdem, se entregam às drogas, ao alcoolismo, ao misticismo, às religiões libertinas, que não se preocupam com a verdadeira moral e a verdadeira espiritualidade. Então eu quero chegar ao segundo ponto. Porque o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo o que necessito. Que são os versículos 2 ao 6. Se eu entendo que o Senhor é o meu pastor, e agora já sei como eu sou reconhecido por Ele, ou como eu devo me portar em relação a Ele, e o que Ele é para mim. Deus é um pastor da minha vida porque eu pedi que Ele fosse. Então é uma grande estupidez não permitir que Ele dirija a minha vida. É uma grande estupidez eu viver com conceitos religiosos próprios diante daquele que tem o poder e a autoridade para me ensinar. Ainda no verso 1, Deus diz:
Ou Davi disse: nada me faltará. Isso não significa que Deus vai nos dar tudo o que queremos. Mas significa que Deus sempre nos dará o que necessitamos, a fim de sabermos andar em meio às encruzilhadas que nos aparecem. Quando você não sabe como reagir, quando você está sem reação, sem pensamentos, sem alma, Deus nos capacita para pensarmos corretamente, direito, desde que Ele seja o Senhor de fato de nossas vidas. E há uma coisa também que me surpreende neste salmo. As provisões divinas neste salmo abrangem pelo menos 7 direções. A primeira, abaixo de nós. Segundo, ao nosso lado. Terceiro, dentro de nós. Quarto, diante de nós. Quinto, para conosco. Sexto, atrás de nós. Sétima, adiante de nós na eternidade. O trabalho do nosso pastor em suprir nossas necessidades abrange estas 7 direções. Abaixo de nós, ao nosso lado, dentro de nós, diante de nós, para conosco ou para dentro de nós, atrás de nós, adiante de nós na eternidade. Deixe-me explicar isso. Abaixo de nós, Deus nos faz descansar onde? Vocês estão entendendo? Diante de nós, ou abaixo de nós, melhor dizendo. O que está escrito no verso 2? Podem ler? Ele me faz descansar em pastos verdes. A comida é obviamente uma das coisas mais importantes para as ovelhas. E para nós, não é? Mas há um detalhe das ovelhas que eu quero compartilhar com vocês. Nenhuma ovelha consegue descansar sem ter comido o suficiente. Enquanto a ovelha está com fome, ela não descansa. Quando ela come aquela relva com o orvalho da manhã e enche o seu estômago, então ela vai se deitar e aí ela passa a ruminar. O mesmo acontece conosco. Por que nós somos tão agitados? Por que nós não descansamos? Porque nós não nos alimentamos adequadamente. E me refiro à palavra de Deus. Nenhum livro filosófico ou psicológico poderá trazer a você a total solução da sua alma e da sua mente. A sua alma, por mais oração que lhe prometam, você nunca conseguirá estar livre das suas agitações. Porque é pela palavra de Deus
que você descobre como agir em determinadas situações. Ela pode não falar de todas as situações que existem no mundo moderno, mas ela fala dos princípios de relacionamento que atingem todas as situações. Os primeiros cristãos sequer possuíam a Bíblia. E eram pessoas que sabiam descansar em Deus. E tanto isto é verdade, que eles sequer se importaram em vender suas propriedades e repartir com aqueles que não possuíam nada, a fim de terem condições de escapar da perseguição, não para salvar propriamente suas peles, mas para conduzir o Evangelho de Cristo Jesus em todas as outras partes do mundo. Por que eles fizeram isto? Porque estavam descansados em Deus. Eles acreditavam que era a verdade. Em sã consciência, quem está disposto a morrer por uma ideia maluca de que alguém ressuscitou? Mas isto é uma prova de que realmente Jesus ressuscitou, porque ninguém seria capaz de morrer por uma farsa. Eles acreditavam e tinham provas da presença de Cristo em seu meio. Se nós não temos a prova de Cristo em nosso meio, se nós não conseguimos ler a Bíblia como devemos, se nós não participamos de um programa de crescimento, como nós iremos descansar? Se você vem a esta reunião de domingo e não leva a sério, se você convém aqui e mantém a sua mente passeando, sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você será provado pelo que ouviu ou deixou de ouvir. E então você vai gritar. Mas uma ovelha não grita. Ela confia no seu pastor. E por que você grita? Porque você não tem pastor. Ao nosso lado, Deus nos leva às águas. Desculpe, errei ali, mas Deus nos leva às águas, ou, sei lá se está certo, não? Está certo, né? Há águas tranquilas. Mas a ideia é para as. Então, a ovelha, se ela é conduzida para águas correntes, ela não bebe. Sabe por quê? Porque ela não sabe nadar. Você percebe que quando Deus diz para nós, se acalma, aquieta. Você se lembra quando Elias estava naquela caverna? Toda aquela movimentação, e Deus não estava naquilo, nem no fogo, nem no vento, nem naquelas pedradas. Deus não estava naquilo, mas quando houve calma. Há certas pessoas que acham que a reunião do povo de Deus tem que ser no agito, para gerar emoção. A nossa reunião tem que gerar compenetração.
se você não é capaz de pensar, se você não é capaz de avaliar a sua vida, você pode ir em quantas reuniões quiser do sapatinho do fogo, dos infernos que for, e você vai sair de lá vazio, sem nada. Você precisa avaliar sua vida. Deus manda você sossegar. Ó mestre, o mar se revolta. O Senhor não se preocupa que morramos. Jesus simplesmente se levantou e disse ao vento: quieto. E depois ele olhou para as suas ovelhas e disse: por que vocês são tão tímidos? Por que a fé de vocês é tão pequena? Eu não sei como você está vivendo este momento da sua vida, o que está te afligindo. Mas uma coisa é certa: o Senhor nos dá alimento e nos dá refrigério. Em terceiro, dentro de nós, ou para conosco, o que Deus faz? Ele renova as nossas forças. O que está escrito no verso 3? O Senhor renova as minhas forças. Simplesmente isso. O Senhor renova as minhas forças. As ovelhas gostam de brincar. Sabia disso? Porque elas são descuidadas. E uma das brincadeiras das ovelhas, eu acho muito estranho isso, ela fica dando cabeçada uma na outra. Mas não é o que fazemos. Parece que a ovelha tem uma síndrome de ser bode. Em vez de vivermos conscientemente, em paz, ficamos dando cabeçadas, batendo uns nos outros. Você vê isso dentro de casa, você vê isso entre filhos ou irmãos, você vê isso na escola e aqui. O grande problema das ovelhas é que, quando elas começam a bater umas nas outras, é porque elas já se alimentaram e agora elas estão brincando. E essa brincadeira delas faz com que algumas percam o equilíbrio e caem, e ficam com as patas para cima. É uma das coisas mais estranhas nesse ovelhal, nesse rebanho, é você ver ovelhas com as patas para cima. Elas não conseguem se levantar. Elas tentam. E se no prazo de 1 hora o pastor não desvirar, ela morre. Por quê? Ela comeu tanto que está cheia de gases. Verdade. E aquilo começa a comprimir o seu estômago e seu aparelho respiratório. E ela morre asfixiada. Então é comum os pastores, à noite, quando recolhem as ovelhas, andarem no meio delas. Porque elas fazem isso. Elas caem. E não sabem se recuperar. E não é assim que somos.
Você aprende como andar em cima das 4 patas? Lógico, metaforicamente. Você aprende o que a Bíblia ensina, e de repente você escolhe um caminho errado. E sabe qual é o problema? Você não sabe e não tem forças em si mesmo para se recuperar. Se Jesus Cristo não colocar a mão sobre a sua vida, você não se levanta mais. Vocês nunca leram que o justo cai 7 vezes e as 7 vezes o Senhor o levanta? É o Senhor que o levanta. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu vou me recuperar. Não vai. Esse é um candidato a continuar com as patas para cima. E é um irmão cheio de gases. Cuidado. Não acenda fósforo perto dele. É o Senhor que renova as nossas forças, quando Ele nos põe de volta na posição. Posso ir mais um pouco? Diante de nós, o Senhor supre diante de nós o quê? No versículo 3 está escrito que Deus faz o quê? Ele nos guia por caminhos certos. Eu não disse que a ovelha não tem muito senso, ou não tem nenhum senso de direção? Que ela se perde facilmente? Então a ovelha é um animal que precisa de um pastor para lhe mostrar o caminho certo, que ela não sabe procurar comida. Não é incrível o trabalho de um pastor? Ao cuidar das ovelhas, ele não fica preocupado em receber algo. Que diferença dos pastores da atualidade, que assumem igrejas pensando apenas em receber algo. Eles não dão nada de si, se tornam milionários, e assim os cantores evangélicos também, que para mim é a mesma cambada. Jamais um cantor deveria cobrar show, primeiro que louvor não é show. De graça eu recebi, de graça dou. Se Deus faz com que o povo sustente um pastor, este povo fará de acordo com o amor de seu coração. Mas um pastor não pode imprimir à igreja e dizer, eu quero tanto. Nós vemos quantas advertências Deus dá aos homens que dirigem o povo de Deus, dizendo, vocês comem da gordura do meu povo, vocês estão roubando, vocês estão matando minhas ovelhas. Deus não nos dirige porque quer alguma coisa de nós. Nós temos que parar com essa coisa de dizer, Senhor, se o Senhor me curar, então eu farei isso. Você acha que Deus é bobo?
Quando Deus quer curar alguém, mesmo que ele saiba que essa pessoa não andará com ele, ele fez isso para mostrar a sua glória. E se Deus não quer curar, ele faz isso também para mostrar a sua glória. Deus nos guia por caminhos certos, porque Ele prometeu a si mesmo fazer isso para com aqueles que o amam. De modo que se você quer andar num caminho tortuoso, você será o resto da vida atormentado, não pelo diabo, mas pelo próprio Deus, para ser uma pessoa correta. Quando você entra em algum lugar onde se ensina o Evangelho, não pense que você vai se sentir muito bem ali, não. A reunião hoje vai ser maravilhosa, eu tenho medo disso. A reunião tem que ser, às vezes, aterrorizante, para que nós reconheçamos os nossos erros e quanto nós estamos nos afastando de Deus. Nós não temos que sair daqui pulando de alegria, nós temos que sair daqui muitas vezes de cabeça baixa, mas olhando para dentro de nós com o coração sedento, assim como a corça brama pelas águas no deserto, assim a minha alma suspira por ti. Oh, quando eu irei e me verei diante da tua face, meu Deus. É esse desejo que tem que estar em nós. Nós devemos clamar pelo caminho correto. Em bom tempo e em mau tempo. Em quinto, para conosco, para dentro de nós. A presença de Deus nos dá proteção e provisão. O que é que diz os versos 4 e 5? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Vamos até aqui. Engraçado alguns pastores dizendo que ensinam o seguinte, que Deus não permite que você sofra. E o que faz com isso aí? E eles dizem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus me livra. Livra coisíssima nenhuma. Daqui Davi não está dizendo que está livrando nada. Está dizendo que ele vai continuar andando lá. Cambada de mentiroso. Não são estudantes da Bíblia. E falam bobagem. Enganam o povo de Deus. Porque são enganadores, em essência, não têm caráter. No verso anterior, Davi disse que Deus nos guia por caminhos certos. Mas às vezes esses caminhos certos de Deus se tornam turbulentos. Cheios de escuridão. Esse vale que Davi fala, é um vale que em Israel chama-se Vadi Kelt. Se vocês estiveram ali em Jericó comigo, vocês viram aquele mosteiro lá naquele alto, em Jericó? Por trás daquelas montanhas tem um vale. E ali tem muitas fontes de água, porque ali existe um oásis. E lá de cima de Belém, existe um caminho que leva até Jericó, que passa por aquele vale. Onde existe oásis é porque tem água, e onde tem água existe o quê? Predadores. E onde passam pastores com ovelhas, existem ladrões.
Davi tem que cuidar de ladrões, então ele tem que lutar, ele tem que ser corajoso, ele tem que berrar, e ele tem que enfrentar animais, predadores, selvagens. Eu fico louco da vida quando eu escuto um irmãozinho dizer assim, mas esse pessoal também fala de Deus, eles amam a Deus. Não amam, não. O que eles amam é aquilo que eles suspeitam que Deus pode lhes dar. Mas eles não estão dispostos a morrer para si mesmos, a fim de servirem a Deus e ao seu próximo. São egoístas, continuam egoístas e vão morrer egoístas. O cristianismo não é esse tipo de religião. Não é de um Deus bruto que quer matar qualquer um, mas é um Deus que exige de nós uma transformação de vida. Não há uma promessa no Novo Testamento que Deus diga que nos dará bênçãos materiais neste mundo, nenhum lugar. Pelo contrário, Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus em suas vidas. E aquilo que Deus quer. E as demais coisas Deus acrescentará. Vocês são ovelhas do seu rebanho. A cidade de Jericó, então, fica num dos extremos daquele vale. Davi declara, olha, Senhor, estou entrando no vale, que é o caminho certo. Não tem outra coisa a fazer nesse momento, se não levar as ovelhas até as águas, senão elas vão morrer. Lá existem pastos. Mas existem ladrões e existem predadores. Mas quando Davi olha ao redor e olha para dentro de si, o que ele vê? A presença de Deus. E é por isso que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande pelo vale da escuridão, como a morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Neste instante você pode estar andando por uma escuridão. Neste instante, a adversidade está com a boca aberta sobre você. Neste instante, toda a voz que vem lá de dentro ou de fora é: desista. Amaldiçoe este Deus, amaldiçoe sua vida, não é justo. Você ama a Deus e agora Ele deixa você nessa situação, não é justo. Não foi assim que a mulher de Jó falou? Nós já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? Como o meu coração pode ter esta índole? Um coração que foi transformado por Jesus, ama a Deus, tanto no abismo como perto do céu. Nos dias de Jesus, esse caminho era chamado de caminho ou passagem de sangue. Quando as pessoas saíam de Jerusalém, pegavam esse caminho para Jericó, e foi justamente sobre esse caminho que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Quem pegava esse caminho estava correndo risco. E é o caminho certo.
Se você está andando com Cristo, não pense que Deus o livrará de todas as coisas ruins desta vida. Então, meu amigo, se você ficar se lamuriando, se você ficar chorando, se você ficar murmurando, é a pior coisa que você pode fazer. Busque a presença de Deus, e se você não achou a presença de Deus na sua vida, se você não tem esta convicção, é porque você está fazendo tudo errado. Se Deus coloca você num caminho de tribulação, não comece a ficar pedindo oração, Deus me tira desse caminho, ou Deus me salva desse caminho. Senhor, me ensine a enfrentar o que eu tenho que enfrentar neste caminho. Eu não estou dizendo que nós não podemos orar uns com os outros. Eu não estou invalidando aqui que Jesus pode nos curar, nos abençoar. Mas há momentos em que Deus coloca você numa situação em que não adianta ninguém orar por você. Você vai ter que aprender a confiar nele. Há 3 coisas que eu quero comentar sobre esse caminho. Primeiro, nós passamos pela escuridão, nós não permanecemos nela. Deus não chama o seu povo para viver na escuridão, mas debaixo da sua luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão. Em segundo lugar, a escuridão só se parece com a morte, mas ela não é a morte. Porque Jesus já venceu a morte. Ainda que nós tenhamos que morrer, ressuscitaremos com Cristo e viveremos com Ele na eternidade. Em terceiro lugar, a escuridão provoca o medo, mas a presença de Deus lança o medo fora. Porque nós encontramos coragem para lutar contra aquilo que nos traz desespero. Exemplo, se o seu filho tem medo do escuro, o que você faz? Você fica com ele até pegar no sono, e então ele dorme. Porque a sua presença lhe traz segurança. Se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho segurança. Se Deus está comigo, eu estou seguro. Afinal, nós lutamos para o quê? Não é para chegarmos à eternidade? Que isto se cumpra em nossas vidas em algum momento. Em sexto lugar, o que Deus nos dá atrás de nós? A sua bondade e o seu amor. No versículo 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Este verso está falando de uma aliança que Deus faz com aqueles que o servem. Davi não está dizendo que de vez em quando Deus vai mostrar o seu amor, não. Ele está dizendo que o amor de Deus está sempre atrás dele, percorrendo, andando com ele, e nunca sai da presença dele. Tudo que nos acontece tem como base a bondade e o amor de Deus. Às vezes você está sofrendo, e as pessoas estão olhando para você, e Deus está compungindo o outro coração para que se associe à sua dor. Às vezes Deus está quebrando aquele coração duro de uma outra pessoa, porque você está demonstrando um outro caráter, algo que ela nunca viu. E então você diz, como eu posso ser tão duro, enquanto esta pessoa consegue sofrer com alegria?
Davi diz: Senhor, nessa escuridão, eu vejo a tua presença e eu tenho mais uma certeza que o teu amor e a tua bondade, que a tua graça estão sempre comigo. E em sétimo, adiante de nós, na eternidade, o que Deus nos dá? Deus nos fará habitar na sua casa eternamente. Veja o verso 6, o final. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esta é a promessa mais maravilhosa a todos nós. E está chegando a hora em que não haverá mais perigos, sofrimentos, dores, doenças, lágrimas, inimigos que atravessam o nosso caminho. Porque Jesus está voltando. No versículo 1, Davi descreve a si mesmo em relação ao seu pastor. E nos versículos 2 ao 6, ele descreve como o seu pastor cuida dele e como ele se parece a uma ovelha. No livro do Apocalipse, nós temos uma breve descrição do cuidado do nosso pastor na eternidade. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 17, já vou terminar, irmãos. Eu espero que tenha sido uma bênção. Então, do versículo 9 em diante. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande. Quem viu? João. Ele está na ilha de Patmos, correto? Que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. Eles estavam celebrando o rei. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está assentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. Isso é adoração, viu? Outro dia me mandaram uma coisa, acho que foi até o Ronaldão que mandou para mim. No CD está escrito assim: ó Pai, tudo é teu, tudo eu te entrego, nada é meu. E na outra faixa do disco: restitui o que é meu. Precisa ser uma besta quadrada mesmo, né? Então, veja só. Eles adoraram a Deus dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. A perseguição aqui não é a grande tribulação, não. É o tempo que nós estamos vivendo. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. E elas ficaram brancas.
É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o quê? O pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Você tem um animalzinho de estimação, você o ama, não é? Quando você sai de casa, você deixa aos cuidados de alguém e você se preocupa em retornar e ver aquele animalzinho. Às vezes eu vejo como é difícil se desfazer de um animal que você cuidou, criou, ensinou. Do animal que você se tornou pastor dele e dono. Quando você chega, ele se sente seguro, não é? Você pega uns panos e passa no corpo para pegar o teu cheiro e espalha em alguns lugares para ele sentir e ficar tranquilo. O animal, ele sossega pelo simples fato de ter um objeto com o seu cheiro. Ele sente a sua falta. Por isso que quando você chega, ele quer te lamber, ele quer cheirar você, ele quer se aproximar de você. Mas um dia você sai e quando volta, ele morreu. E então você chora. E você sabe que já não é mais o pastor dele e nem o dono dele. Quem não assistiu aquele filme daquele animal que o dono ia trabalhar e ele ficava na estação do trem esperando o seu dono? Isso aconteceu no Japão e nos Estados Unidos também. E isso acontece por aí, aos montes. Mas vamos supor que não seja o animal que morra, seja você. O animal terá outro dono, outro pastor. Mas você morrendo também não será mais pastor e dono dele. Tudo acabou ali. Mas essa é a diferença do nosso grande pastor. Se eu morrer hoje, eu não perco o meu pastor. E o meu pastor que morreu há 2000 anos atrás, ele continua sendo o meu pastor, porque ele ressuscitou. Ele nunca deixará de ser o nosso pastor, nesta vida e na outra vida.
Jesus disse, oh, ei, me ajuda aí. Põe de novo. Por favor. Eu quero colocar o versículo, a menos que vocês queiram ler na Bíblia. Está aí. Eu vou ler João 14, versículos 1 ao 3. Veja como esse Jesus é maravilhoso. E desculpe o tempo que eu tomei de vocês hoje aí. E eu espero que vocês possam ir depois embora com a presença de Deus no coração. Diz assim, Jesus disse, não fiquem aflitos, ou não fiquem ansiosos, ou preocupados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Isto é, não deixe que esse mundo aflija vocês, a ponto de vocês acharem que não vale a pena amar a Deus. Vale a pena. Por 40 anos eu digo, vale a pena. Quando me apedrejaram, quando me bateram com paus ou com socos, quando me expulsaram de igrejas, estou falando da minha experiência. Quando acabaram com a minha vida, como é grande o amor de Deus. Olha onde eu estou aqui. Mas olha onde eu estarei. Olha onde você estará. Creia em Deus. Creiam também em mim. E então ele diz, na casa do meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ninguém segura esse Jesus. Sejamos homens e mulheres de fé. Pare com essa história de vir à igreja para achar que vai receber bênçãos. Você já é uma pessoa abençoada. O que você precisa é aprender a viver. Você precisa buscar o reino de Deus e o que Deus quer. E acredite que tudo que você precisa, Deus lhe dará. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor, ponto e vírgula. Nada nos faltará. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais
semelhante a ti.